Filemon, versículo 13. Diz assim o texto: eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Novamente, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Pai, muito obrigado por esta noite, agradecemos ao Senhor pela presença do Teu Espírito, pelo renovo, Senhor Deus, que o Senhor tem dado ao Teu povo. Nós Te louvamos pela Tua presença gloriosa, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo. Fala-nos através da Tua palavra. Pai Santo, nos instrumentalize, segundo, Deus, a Tua misericórdia. Nos dê, ó Deus, de Sua graça, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Eu vou ler novamente o versículo de Paulo a Filemon. Ele diz assim: eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. A história que envolve o arcabouço, né? O tema principal dessa carta, é a situação de um escravo fujão, ou de um escravo fugido, né? Eu não vou usar o termo fujão, porque senão coloca ele como, toda vez quando ele volta para casa, ele foge, né? A história não nos permite fazer isso. Um escravo fugido que encontra em Paulo a mensagem do Evangelho, e de escravo fugido ele é devolvido para o seu dono, não somente como escravo, porque ele permanece como escravo, tá, irmãos? Eu quero deixar isso bem claro. Alguns pastores aí, principalmente esse pastor lá de São Paulo, da igreja, eu não sei se ele continua na mesma igreja, se saiu dela, ou se saiu igreja e ele com tudo da Convenção Batista Brasileira, que é o ED, né? Ele questiona esse texto falando que a Bíblia e o apóstolo Paulo faz apologia à continuidade da escravidão. Irmãos, eu quero deixar algo bem claro para os irmãos aqui: a Bíblia não entra nessa seara. Primeiro, não podemos. Segundo, nós não teríamos condição teológica e até mesmo autoridade para pressionar a Bíblia para responder acerca se o apóstolo Paulo estava certo ou errado em não falar nada acerca da escravidão desse moço. Essa não é a missão do texto. A palavra de Deus não se preocupa com isso. Paulo devolveu o escravo porque ele era escravo. E naquela época, Filemon, ele era um dono de escravo, membro da igreja de Colossos, um crente. Aquilo era normal naquela época. O que está em voga aqui é a conversão desse escravo e a maneira com que o apóstolo Paulo trata a situação em relação ao convívio que o apóstolo Paulo tinha com esse irmão, Filemon. Um homem piedoso, um homem que inclusive tinha uma relação íntima com o apóstolo Paulo. Tamanha era essa realidade, que o apóstolo Paulo ele se compromete com Filemon a pagar tudo aquilo que o Onésimo, porventura, tenha dado de prejuízo para ele. Inclusive, nós vamos comentar aqui na mensagem que o apóstolo Paulo, ele não usa a sua autoridade de apóstolo. Inclusive, ele se coloca para Filemon como: quero simplesmente pedir a você que o receba como se estivesse recebendo a mim. Não Paulo o apóstolo, mas Paulo o velho, o prisioneiro em Cristo. Essa era a intimidade que o apóstolo Paulo tinha com Filemon e vice-versa, inclusive também o contexto desta carta. Paulo escreve a carta a Filemon enquanto está na prisão, ou em prisão domiciliar, provavelmente em Roma, mais ou menos por volta do ano 60 depois de Cristo. No período, ele estava, de fato, de verdade, né? Como falamos, ele estava limitado. Mas espiritualmente, o apóstolo Paulo ele estava engajado na propagação do Evangelho, mesmo que ele estivesse preso. A expressão presos pelo Evangelho reflete aqui, meus irmãos, tanto a situação literal do apóstolo Paulo, que estava fisicamente confinado por causa de sua fé, quanto a realidade desse escravo que estava com ele ali. Inclusive, eu quero dizer para os irmãos que quando eu li essa carta pela primeira vez, eu achei que pelo fato de Onésimo ser um escravo fugido, no meu entendimento, quando eu li essa carta pela primeira vez, para mim, Onésimo estava preso. Havia sido preso por ser um escravo e estava fugindo de seu senhor. Não, Onésimo procura o apóstolo Paulo para pedir consolo,
para lhe pedir socorro, para lhe pedir orientação. Então, mesmo que o apóstolo Paulo estivesse confinado por causa de sua fé, quanto ao seu compromisso inabalável em espalhar a mensagem de Cristo, esse era o tema e também o porquê que o apóstolo Paulo estava preso. Ele, ao mencionar Onésimo, o escravo fugitivo, que agora se tornou um crente e um colaborador em seu ministério, o apóstolo mostra como a fé em Cristo transforma relacionamentos. Não tem como uma pessoa que teve um encontro real com Jesus não ter os seus relacionamentos mudados, transformados. Inclusive, alguns deles precisam ser analisados. Será que eu, como crente, eu posso continuar andando com essa pessoa? Será que eu, como crente, eu posso continuar fazendo negócios com essa pessoa? Então, a mensagem de Cristo, ela vai trazer transformação nos relacionamentos. Então, conforme Paulo menciona em sua carta, ele poderia ter usado a sua influência para manter Onésimo consigo mesmo. No versículo 8, ele fala sobre isso. Pois bem, no versículo 8 ele está dizendo: ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, verso 9, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, né? Ele poderia usar a autoridade dele para manter Onésimo com ele, como falamos. Mas Paulo, ele vai usar aí a intimidade, a liberdade que ele tinha com Filemão. Mas ele optou por enviar esse escravo de volta ao seu dono. Filemão era um irmão, como falamos, um irmão em Cristo, e dono de escravos na cidade de Colossos. Mas não mais como um simples escravo, Onésimo estava sendo devolvido, mas como um irmão em Cristo. Essa atitude exemplifica o impacto do Evangelho na vida das pessoas e nas relações sociais daquela época. Paulo mesmo, em circunstâncias adversas, ele continua a agir em nome do Evangelho, promovendo a unidade e a reconciliação entre Filemão e Onésimo, que é outra questão que nós precisamos observar enquanto crentes. Nós precisamos estar abertos a ter os nossos relacionamentos restaurados e, em contrapartida, também sermos instrumentos de restauração de relacionamentos rompidos. Este é o desejo de Deus. Portanto, meus queridos, ser preso pelo Evangelho vai além de estarmos fisicamente detidos, como o apóstolo Paulo. É um estado de compromisso espiritual e moral com os princípios e ensinamentos de uma vida comprometida com os ideais do cristianismo. E isso tudo, ela tem que ser uma realidade, mesmo em face às dificuldades e oposições que enfrentamos ou vamos enfrentar. Essa realidade é um testemunho de vida das pessoas que, nas comunidades em que elas vivem, devem estar dispostas a expressar e a vivenciar. Porque foi por causa da transformação que Cristo realizou nas nossas vidas, é que nos tornamos aptos para sermos ferramentas da proclamação do poder que, de fato, de verdade, o Evangelho muda a vida das pessoas. Portanto, nós precisamos analisar as implicações práticas do conceito do que de fato e verdade é ser preso pelo Evangelho, conforme nós podemos entender através dessa carta que o apóstolo Paulo endereça ao seu amigo e irmão Filemão. E a primeira implicação prática que nós podemos analisar é que de fato e verdade deve haver na vida do cristão um compromisso inabalável. Lucas, no capítulo 14, verso 26 e 27, o evangelista, ele sendo boca de Cristo, ele vai declarar: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isto é a palavra de Deus que está dizendo. E qualquer, continuando o texto, qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Por isso, à medida em que Jesus se aproxima de Jerusalém, nós conseguimos ver, pela a capacidade que a nossa mente tem de imaginar essa imagem, nós podemos ver Jesus Cristo se aproximando de Jerusalém,
caminhando em direção à sentença que lhe esperava para ser crucificado. Quanto mais ele se aproximava de Jerusalém, a multidão que o seguia aumentava. E entre eles haviam parasitas egoístas, interessados em qualquer vantagem que ele lhes pudesse trazer. E João vai deixar isso registrado. O texto diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. João 6:26. Também juntamente com aquela multidão havia os inimigos ávidos para destruir Jesus, apontou Lucas. O texto declara: e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Lucas 4, versículo 29 a 30. Mas em meio a esta multidão de pessoas que estavam ali com Jesus, também estava presente os discípulos verdadeiros, declara João. À vista disso, muitos discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Respondeu-lhe: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João 6, 66 a 69. E isso fica claro, e a exposição aqui fica aberta, escancarada, quanto à realidade que aqui se denota com relação àquilo que Cristo exige de nós, enquanto discípulos, enquanto seguidores, homens e mulheres na mesma condição do apóstolo Paulo, presos pelo Evangelho. A realidade está exposta aqui, pois assim que as exigências de completa renúncia e total comprometimento se tornaram mais claramente compreendidas, o grupo de discípulos que estava ao lado de Jesus reduziu-se drasticamente. E enquanto a sua popularidade diminuía, os seus inimigos aumentavam tanto em número quanto em vigor de sua oposição. Então Jesus reconheceu essa tríplice divisão da multidão. E qual é essa tríplice divisão que acabamos de falar aqui? O primeiro deles eram os que queriam se aproveitar de Cristo. O segundo eram os que queriam destruí-lo. E o terceiro e último, os verdadeiros discípulos. Então, ele esclarece mais adiante, quando ele diz a respeito das exigências do discipulado. E isso, indubitavelmente, meus irmãos, vai restringir ainda mais o grupo de discípulos sinceros que seguem a Jesus. É claro, meus irmãos, fica nítido aqui, quando lemos aqui em Lucas 14, que Cristo não quer dizer que nós deveríamos abandonar ou tampouco odiar os nossos parentes, muito menos deixar de lado os nossos amigos, sem falar do respeito e a honra que nós demos ou que devemos ter para com os nossos pais. Não, a intenção do mestre aqui não é essa. Ele está falando a respeito da obrigação que envolve o relacionamento entre o discípulo e o mestre. Pois qualquer coisa que se interponha entre o homem e Deus compromete o nosso relacionamento com o Senhor. Então, nós devemos analisar: ou Cristo terá o primeiro lugar, ou não terá lugar algum em nosso coração e vida. E esse posicionamento aponta para a realidade de estarmos presos de fato e verdade ao Evangelho, significando que nós precisamos ter um compromisso firme e inabalável com aquele que nos chamou, demonstrando na prática das nossas vidas os princípios contidos no Evangelho de Jesus, mesmo em face às adversidades, mesmo em face às oposições, tanto externas como internas. Pois assim como Paulo, preso na Roma, às vezes nós nos sentimos presos em meio aos nossos problemas, nossas adversidades, nossas escolhas. O que eu vou escolher? Qual que é mais importante? E eu preciso colocar na balança e entender que Cristo tem que ter
a primazia na minha vida. Eu preciso apresentar diante de Deus, no decorrer da minha vida cristã, um compromisso firme e inabalável. Isso envolve não apenas crer nas verdades do Evangelho, mas também o viver de acordo com esses princípios em todas as circunstâncias da nossa vida. Isso é estar preso pelo Evangelho. Eu estou preso em Cristo. E por estar preso em Cristo, eu preciso ter um compromisso inabalável e firme com os ideais do Evangelho. A segunda implicação prática é o testemunho de vida. Atos 16, 1, 2. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Timóteo, meus irmãos, foi o primeiro discípulo gerado a partir da segunda geração mencionada no Novo Testamento. Sua mãe Eunice e sua avó Loide, ou Loide, foram as referências diretas na vida do jovem pastor, declara o apóstolo Paulo em sua segunda carta. O texto diz: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 2 Timóteo 1,5. Essa família, meus queridos, fora chamada à fé em Cristo e fielmente se entregaram a Cristo. Apesar do pai de Timóteo não ser cristão, a fé de sua mãe e de sua avó prevaleceram na vida daquele jovem. Portanto, nunca subestime as consequências e o alcance quando ensinamos a uma criança a importância de se amar ao Senhor desde pequeno. Se você ensinou o seu filho, se você está ensinando o seu filho, não negligencie a importância desse ensinamento quando você apresenta o Deus que você serve ao seu filho. Creia que Deus é poderoso para manter a semente viva no coração do seu filho. Porque da mesma forma que aconteceu com o jovem Timóteo, pode acontecer com o seu e com o meu filho. Nós não devemos nunca negligenciar essa importância. Então, queridos, nunca devemos subestimar as consequências e o alcance quando ensinamos a uma criança a importância de se amar ao Senhor. Timóteo e sua mãe Eunice eram de Listra. A cidade de Listra foi uma cidade importante na antiga região da Frígia, onde Paulo e Barnabé realizaram atividades missionárias durante a sua primeira viagem, conforme está registrado em Atos, no capítulo 16, versos de 6 a 16. Depois leia lá. Suas ruínas, ou seja, as ruínas daquela cidade, atualmente estão lá até hoje, como um testemunho de sua importância histórica e de seu papel no desenvolvimento do cristianismo dos primeiros séculos. Talvez Eunice tenha lido o Evangelho por intermédio de Paulo, quando ele esteve ali durante sua primeira viagem missionária, como falamos. Timóteo foi o filho de uma mãe judia e pai grego, mas a luz do Evangelho brilhou em sua casa, em sua vida, trazendo salvação e propósito, porque ele se tornou um dos personagens mais reconhecidos do Novo Testamento. 2 epístolas neotestamentárias foram escritas ou endereçadas a ele. Também existem várias referências diretas e indiretas sobre ele em outros livros da Bíblia. Em Atos, por exemplo, 1 Coríntios, Tessalonicenses, muitas pregações, meus irmãos, são feitas sobre a pessoa de Timóteo, geralmente enfatizando o seu exemplo como um jovem obreiro, que a Bíblia descreve, sendo ele o portador de um testemunho, possuindo uma fé não fingida, uma fé genuína. E aqui está as características nesse jovem de alguém que está preso pelo Evangelho. E isso implica em viver um testemunho de vida. O testemunho de Timóteo era conhecido na região em que ele morava. Timóteo, ele era um obreiro fiel a Deus, e isso Paulo fazia questão de testemunhar. Porque quando nós temos ou damos um testemunho de vida concernente aos ensinamentos de Cristo, todas as áreas da nossa vida, todas as relações pessoais, todas as nossas interações sociais e profissionais são mudadas e atingidas por intermédio desse testemunho da sua vida, daquilo que Cristo fez em você e através de você. E aqui está, meus irmãos, uma maneira de ter um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho na vida das pessoas. Um testemunho de vida equilibrado, saudável,
de acordo com os ideais do Evangelho. Eu preciso pensar nisso. Nós estamos, de fato, de verdade, entrando no limiar do retorno de Cristo. Essa semana, se não me engano, teve um blackout de internet lá nos Estados Unidos. E já tem especialistas dizendo que haverá um blackout de internet e energia elétrica. Durante 3 meses isso vai acontecer. Não sei se vai ser agora, se vai ser daqui a 1 ano, se vai ser daqui a 2 anos, não sei. Mas já está sendo previsto por cientistas da área. Imaginem, 3 meses de blackout de energia elétrica e internet. Alguns curiosos da internet dizem que é necessário que seja feito um restart, para que aquilo que for apontado, ou aquilo que estiver sendo montado para a governança do anticristo, seja uma realidade. Meus irmãos, nós não estamos vivendo uma utopia, nós estamos vivendo uma realidade. As coisas estão afunilando e é necessário que o crente tenha saúde espiritual, que o crente tenha um testemunho de vida, que o crente seja firme na sua convicção. Se eu abro mão de algumas coisas para ficar em paz, no dia que o anticristo chegar, eu vou abrir mão até da minha fé para eu ficar em paz. Porque se eu não sou fiel nas pequenas coisas, como diz o texto, como eu serei fiel nas coisas maiores? Outro texto que pode nos chamar a atenção é que se eu não consigo caminhar com aqueles que vão a pé, como é que eu vou correr com aqueles que vão a cavalo? É necessário que haja um testemunho de vida. Uma terceira questão, ou implicação prática, fala a respeito de uma perseverança no enfrentamento das dificuldades. Hebreus 11, 33, 34. O texto diz: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, e da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Como já mencionamos, meus irmãos, em outras mensagens, o sentido principal do verbo proskartereo, que é o termo grego aqui para a palavra perseverança, ele vai sempre apontar para uma firmeza na continuação de algo. Ou seja, um exercício ativo e dinâmico. A minha perseverança precisa ser ativa e dinâmica. Então, a questão aqui, ao mencionarmos essas obras que foram ditas aqui no texto lido, é mostrar que se a necessidade era de vitória em áreas específicas, na ajuda aos necessitados, recebendo promessas, superando inimigos naturais, na proteção das guerras ou nas fraquezas, obtendo vitória nessas guerras, o poder de realizar essas coisas vem de Deus. E o poder para receber essa graça somente pode ser exercida por aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui o autor de Hebreus busca inspirar um novo sentido de coragem e responsabilidade, lembrando aos seus leitores acerca da perseverança no enfrentamento das dificuldades. Chamando a atenção dos seus leitores para o que aconteceu no passado. Olhem para o testemunho daqueles que morreram. Olhe para o testemunho daqueles que extinguiram, fizeram fogo se extinguir. Olhe para o testemunho daqueles que colocaram em fuga exércitos estrangeiros. Olhe para esse testemunho. O autor aqui não faz essa comparação de forma jactanciosa ou de uma forma arrogante, mas com uma arte incomparável. Não é tanto o fato de dizer-lhes o que tem que lembrar, mas sim com a delicadeza de insinuar o que compele a lembrar por si mesmo como devem agir. Vocês devem agir dessa forma. Olhem para o exemplo dos heróis da fé. Existe um personagem da Revolução Puritana
que viveu entre 1642 a 1651, chamado Oliver Cromwell. Ele vai trazer à tona do seu testemunho acerca da educação que ele dava ao seu filho, e ele sempre dizia: eu o farei aprender um pouco da história, para que ele tenha a certeza de que as dificuldades que ele está enfrentando, outros já enfrentaram. Mas a diferença que existe entre aqueles que não conhecem a Cristo, para a sua igreja, para nós, o seu povo, é que Jesus Cristo fez uma promessa, dizendo que Ele estaria conosco todos os dias. E mesmo que, meus irmãos, estejamos desanimados, devemos olhar para trás, para que nos lembremos e recuperemos o ânimo. O braço de Deus não se encurtou. O seu poder não diminuiu. O que Deus fez uma vez, Ele pode voltar a fazê-lo. Porque o Deus da história é o mesmo Deus a quem hoje rendemos culto e louvor. Então, assim como Paulo enfrentou a prisão e outras dificuldades por causa de sua fé, estar preso pelo Evangelho envolve perseverar e superar obstáculos que possam surgir por causa da fé cristã que nos foi dada. Isso inclui enfrentar oposição, críticas e até mesmo perseguições por causa da identidade cristã e da defesa dos valores do Evangelho. Essa é a realidade que nos aguarda. Uma reminiscência do pastor em relação aos 4 cavaleiros do Apocalipse, e eu acho que ele vai estar falando a respeito do segundo cavalo, né, o vermelho. Ali naquela reminiscência, ele fala acerca das dificuldades que nós teremos na época que as coisas começarem a apertar mais do que já está hoje, principalmente para nós os crentes. E aí, lendo aquele texto, eu me lembrei de uma experiência que eu tive em Belo Horizonte, numa imobiliária. O dono da imobiliária, que era corretor também, me chamou e falou comigo assim: olha, Eliezer, eu quero que você tome conta desse imóvel aqui. É um imóvel que está ali na rua, na avenida Getúlio Vargas, que é uma avenida importante da Zona Sul de Belo Horizonte. Um imóvel gigantesco, no valor de R$8.400.000. Eu queria que você desse atenção, conversasse. Quando passou uma semana depois que eu fiz a análise do imóvel, fui atrás de comparações de preços, valores, para ver se o imóvel estava corretamente anunciado no mercado. Eu cheguei para esse corretor, que era o dono da imobiliária, e pedi a ele o contato do proprietário. Ele não quis me dar. Eu falei: mas você está querendo que eu tome conta do imóvel, mas você não quer me dar contato com o proprietário? Ele falou: não, com o proprietário, pode deixar que eu lido. Eu quero que você cuide do imóvel. Eu falei: mas por quê? Como é que eu vou cuidar do imóvel sendo que eu não tenho contato nem com o proprietário? Não, mas é porque você é muito certinho. Sabe, o seu jeito de trabalhar é um jeito complicado para mim. E desse jeito que você trabalha, eu não vou ganhar dinheiro. Eu falei: pois é, então você pode ficar com o seu imóvel, que eu não... Você pode cuidar do imóvel, do dono do imóvel, que eu não quero trabalhar dessa forma, não. Na venda do imóvel, irmãos, eu receberia 6% do valor total do imóvel. Depois vocês façam a conta aí. Foi o que eu abri mão. Porque da maneira que eu trabalho, na cabeça dele, ele não ganharia dinheiro. Nós não podemos, irmãos, negociar princípios. Permitir às pessoas que nos colocam como laranja, ou como testa de ferro, ou como bode expiatório, porque você vai receber o valor da venda, ou algo diferente para você, um presente. Eu já trabalhei em empresa onde eu era gerente, supervisor de condomínios de 172 mil metros quadrados, sempre precisava de obra, de manutenção. E aí, no momento dos orçamentos, os camaradas chegavam e falavam assim: isso aqui é um presentinho, você aprovar meu orçamento? Eu não quero presente. Para mim não interessa qual é o orçamento que vai ser aprovado. O que eu quero é a obra pronta. Porque se eu tiver a obra pronta, eu não vou ter dor de cabeça com os meus clientes, com os meus condôminos. Eu não quero presente seu. Para mim, eu não quero saber qual que é o orçamento que vai ser aprovado. Isso para mim não é vantagem nenhuma. O que é vantagem para mim é ver a obra pronta.
O que é vantagem para mim como crente é defender o meu testemunho diante da sociedade. O que é vantagem para mim é perseverar naquilo pelo qual o Senhor me chamou, independente se eu vou ter prejuízo ou não. Eu preciso pensar nessas coisas, eu preciso colocar na balança e entender o lado correto das coisas e escolher o lado correto. Por mais que esse lado correto me traga prejuízo a princípio. Porque é o que vai acontecer na grande tribulação com o povo de Deus. O que vai acontecer na grande tribulação com o povo de Deus? A Bíblia diz que o anticristo pelejará contra a igreja do Senhor e a vencerá. Está lá em Apocalipse. A igreja do Senhor será morta pelo anticristo. Mas o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, se não me engano, fala que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas não sabe o que fazer com a alma. Mas nós devemos sim temer ao Senhor, que mata o corpo e lança a alma no inferno. Por isso, ser preso pelo Evangelho envolve perseverar e superar obstáculos que possam surgir por causa da fé cristã. Isso inclui enfrentar oposição, críticas e até mesmo perseguições por causa da identidade cristã e da defesa dos valores do Evangelho. Essa é a realidade que nos aguarda, meus irmãos. A quarta implicação prática fala a respeito da reconciliação e restauração. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, o texto diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O termo grego aqui é katalasso, para reconciliar, que quer dizer aqueles que estão sendo reconciliados por causa de divergência. Portanto, Deus nos atrai para si mesmo, reconcilia-nos, apaga os nossos pecados, conforme Paulo registra em sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versos de 13 a 18. E daí, ou a partir dessa realidade, o Senhor nos faz justos. E assim, meus irmãos, deixamos de ser inimigos, estranhos ou estrangeiros para um Deus que pode todas as coisas, quando confiamos em seu Filho a partir de seu sacrifício na cruz do Calvário. Ao nos reconciliar com Deus, temos o privilégio de animar a outros para que façam o mesmo. E dessa maneira somos aqueles que têm o ministério da reconciliação. Também temos a missão de restaurar relacionamentos corrompidos, por qualquer que seja o motivo. Inclusive, Paulo trabalha isso com os irmãos da igreja na região da Galácia, quando ele aborda acerca do auxílio mútuo e da responsabilidade que cada crente tem no corpo de Cristo. O texto diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versos 1 e 2. Nesse texto, estão aqui as regras e amáveis que devem regulamentar as relações interpessoais. A ausência do egocentrismo, de preocupação com a minha própria dignidade e posição, deve ser contrabalanceada por aquela preocupação verdadeira que me leva a colocar-me na posição do outro e a agir com o outro da mesma maneira com que eu quisesse que o outro agisse comigo. Contudo, esse esquecer de si mesmo, esse pensamento não egoísta a favor dos outros, pode ser esperado e deve ser esperado somente de alguém que aprendeu a viver consigo mesmo. Eu acho interessante quando a gente fala a respeito da importância de nós aprendermos a viver com a nossa própria pessoa, né? Eu me lembro muito da importância da análise que, principalmente nós que já casamos, e aí fica um conselho para os jovens que ainda não se casaram, não que a vida de casado seja ruim, porque não é. Nós já estávamos até conversando sobre isso aqui no sábado. É um privilégio para nós, porque só Deus pode fazer duas pessoas conviverem juntas. Mas as pessoas procuram o casamento para serem felizes, né? É uma busca infeliz.
Porque você não busca o casamento para ser feliz. Primeiro nós precisamos ser felizes com o nosso eu. E aí levar essa felicidade para dentro do casamento. Como é que nós estamos com o nosso eu? Como eu tenho estado, né? Eu achei interessante que um tempo desse atrás aí, semana retrasada, eu vi alguém dizer assim: eu gosto muito da minha pessoa. Eu não tenho problema nenhum com a solidão, porque eu me dou muito bem comigo mesma. Isso é muito importante, irmãos. Porque só assim nós podemos levar algo equilibrado para dentro de uma relação, seja ela conjugal ou simplesmente social, numa relação trabalhista, na escola, entre os vizinhos. A maioria dos problemas que enfrentamos ou que as pessoas enfrentam é porque elas ainda não conseguiram lidar com os seus problemas pessoais. O crente foi restaurado e ele precisa aprender, através da palavra de Deus, lidar com os seus problemas pessoais, levando todos eles a Cristo, para que através desse alívio que Cristo nos dá, devido aos nossos problemas pessoais, nós temos condição de dar suporte ao outro. Agora, como eu vou dar suporte ao outro se eu não consigo lidar com os meus problemas pessoais? E a maioria das pessoas hoje, por causa de uma sociedade egoísta, respondem assim: se eu não consigo administrar nem meus problemas, como é que eu vou te ajudar? E respondem na maior tranquilidade. Isso é egoísmo, totalmente ao contrário do altruísmo. É necessário que haja a consciência de que eu preciso entregar a Cristo os meus problemas, as minhas adversidades, os meus desafios, para que em Cristo eu tenha condição de dar suporte ao outro. Isso é um comportamento não egoísta. E esse comportamento só pode ser esperado por alguém que aprendeu a viver consigo mesmo e aceitar as suas próprias fragilidades, bem como as suas habilidades e chamado, tendo consciência sobre a área em que os seus dons precisam atuar. Somente dessa forma pode um homem adquirir aquela profunda segurança e confiança na responsabilidade assumida e conscientemente cumprida. Inclusive, essa é a realidade e a consciência exposta na carta que Paulo escreve a Filemão, pois Paulo demonstra um compromisso com a reconciliação e a restauração daquele relacionamento. Ser preso pelo Evangelho implica em buscar ativamente a reconciliação e a paz, seguindo o exemplo de Cristo em perdoar e restaurar relacionamentos quebrados. Eu não posso, como servo de Deus, ter relacionamentos quebrados. Eu preciso procurar o outro. Eu preciso restaurar o meu relacionamento com Ele. Eu preciso também me colocar diante de Deus como um instrumento capaz de recuperar um relacionamento perdido. Eu preciso olhar para isso. A quinta e última implicação prática fala a respeito da missão e da propagação do Evangelho. Atos, capítulo 20, verso 24. Porém, disse Paulo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aqui, meus irmãos, finalmente, estar preso pelo Evangelho significa ter um compromisso com a missão de compartilhar a mensagem da salvação e do amor de Cristo com outras pessoas. As mensagens falsas estão por aí. Quando é que nós vamos entrar com a mensagem verdadeira? As pessoas estão sendo enredadas por mensagens falsas e antibíblicas. Homens que se colocam como autoridade e que já tiraram até o nome de Jesus quando vão expulsar um demônio. Eu expulso você, Satanás, ou demônio, pelo meu nome mesmo, sou eu. A autoridade é minha mesmo. Então você pode dar um jeito de, é assim que está aí fora. O nome de Jesus não é mais importante para a igreja. E aí a gente olha para a realidade de Apocalipse, quando Jesus está lá,
Eis que estou à porta e bato. Colocaram Jesus Cristo para fora da igreja, para fora da mensagem. As mensagens não são mais cristocêntricas. A mensagem do Evangelho hoje é a mensagem que parece mais com uma palestra motivacional, aonde eu preciso entender a alquimia da prosperidade, aonde eu preciso aprender os segredos de como ser rico, aonde eu preciso aprender os segredos de como eu tenho que ser feliz nessa terra, sendo que Jesus Cristo falou ao contrário: no mundo tereis aflições, e isso não vai mudar o que o homem quer. Frequentemente, irmãos, nós nos sentimos que a vida é um fracasso, a menos que tiremos proveito dela. Se eu não consigo tirar proveito nenhum da vida que eu vivo, então eu sou um fracassado. Eu preciso de reconhecimento, eu preciso de ter diversão, eu preciso de ter dinheiro, eu preciso de ter triunfo. Essas coisas, elas são legítimas, mas elas não podem ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Paulo pensou que a vida não tinha valor a menos que fosse usada para a obra de Deus, pois aquele que investiu em sua vida era mais importante do que qualquer coisa que ele pudesse conseguir através da vida que Deus lhe deu. O que é mais importante para você? O que você conseguiu com essa vida ou o que você investiu nela, que tem lhe impedido de abrir a mão ou abrir mão em favor do reino de Deus? É uma pergunta que nós podemos nos fazer. O compromisso é uma qualidade necessária para todos os que desejam fazer a obra de Deus. Paulo foi uma pessoa comprometida e a meta mais importante de sua vida foi pregar o Evangelho a respeito daquele que morreu na cruz do Calvário. Em sua carta aos Filipenses, Paulo faz uma das declarações mais profundas e que toca qualquer cristão autêntico, pois ele vai dizer, olha o que ele disse nessa declaração em sua carta aos Filipenses: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder de sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, não se discute que Paulo foi o maior missionário que jamais outro haverá. Mas Deus está à procura de homens e mulheres que se concentrem nesta grande tarefa da missão e propagação do Evangelho. Concluindo, o resumo disso tudo, em suma, estar preso pelo Evangelho, conforme visto nesta carta do apóstolo Paulo a Filemão, é um chamado para viver uma vida transformada pelos princípios e ensinamentos de Cristo. Pois aqui o apóstolo devolve um escravo fujão, ou um escravo fugitivo, totalmente transformado pela graça de Cristo, e também oferece a Filemão a oportunidade de se deixar ser usado como um instrumento da graça de Deus na vida de outros, agindo em favor do Evangelho, independentemente das circunstâncias. E isso demonstra a realidade de um compromisso profundo e pessoal que molda a identidade e as ações de um cristão verdadeiro. E isso deve reverberar em todas as áreas da vida deste crente. Portanto, que tenhamos um compromisso inabalável, lutando sempre por manter um testemunho de vida, cultivando a firmeza na perseverança e no enfrentamento das dificuldades. Sempre com a consciência de que fomos chamados para sermos agentes de reconciliação e restauração. E finalmente, meus irmãos, devemos ser fiéis na missão e propagação do Evangelho de Cristo. E isso é estar preso pelo Evangelho. Meus irmãos, nós estamos presos, assim como Paulo estava. E o interessante é que, se você for analisar e avaliar
a prisão do apóstolo Paulo não havia cadeias. Ele estava preso numa prisão domiciliar, vigiado 24 horas, 42 horas, 48 horas, 72 horas e por aí vai. O tempo dioturnamente com soldados romanos à sua volta. E ele recebia visitas na sua casa. E uma delas foi a desse escravo Onésimo, que através de Paulo ele conheceu o Evangelho, assim como eu e você conhecemos o Evangelho de Cristo, fomos chamados para uma vida que deve ser vivida exclusivamente para Cristo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Vamos orar.